Boa noite. Vamos abrir Mateus 11:28, onde diz o seguinte: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Hoje eu quero pregar sobre o poderoso convite de Cristo. Na semana passada eu falei sobre o Vinde a mim, o chamado de Cristo aqui. Vamos orar, que a tua palavra, Pai, que é poderosa, seja aquilo que nós realmente recebamos aqui, porque nada é melhor, não tem nada melhor do que tua palavra, para o bem das nossas vidas, fisicamente e na nossa alma também. Então nós precisamos de ti agora, para encher nosso ser dessas verdades benditas. Em nome de Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Então, eu creio, irmãos, que quanto mais eu pregar sobre Vinde a mim de Cristo, eu estou apenas na superfície. Porque esse Vinde a mim de Cristo, os irmãos já podem perceber quão poderoso é esse Vinde a mim. Aqui nós estamos diante do Deus que disse: haja luz, e a luz apareceu. A voz dele ressoando. Então, nós somos levados, eu sei, a pensar num Jesus diferente, né? Como os políticos fazem, né? Quando chega na época da eleição, volte em mim, eu vou fazer isso, eu prometo isto. São os homens mentirosos, né? E sempre fazem suas promessas. E aí também estão os que querem ganhar a multidão através de suas mensagens mentirosas, na religião moderna especialmente. Sempre foi assim, sempre. A história é a história de homens enganadores. Tanto faz no mundo político, no mundo religioso. Os homens sempre foram assim. Mas não é o Senhor Jesus Cristo esse tipo de pessoa. Irmãos, o Jesus de hoje parece mais um coitado do que alguém que mereça nossas considerações. Esse é o Jesus moderno. E está na boca de todo mundo. Tá? Jesus te abençoa, Deus vai contigo. Eu creio que devemos prescrutar melhor o Vinde a mim de nosso Senhor. Vamos examinar. Eu quero que consideremos o quê? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu até falei sobre isso no domingo passado, na mensagem, mas volto aqui, porque se eu pregar um texto, irmãos, sem levar vocês a considerar o contexto, vocês não vão entender. A Bíblia é uma contextualização, tá? É um livro só, apesar dos 66 livros, mas forma um livro só, com o sangue correndo pelas veias bíblicas, né? Então, se você separar, é como se você arrancasse a unha da Bíblia, ou o dedo. Você não pode fazer isso. Você tem que acompanhar e ver se o texto está realmente, o que ele está querendo explicar. Onde Jesus quis chegar para isso. Eu falei, a primeira coisa que acontece aqui, é que João Batista, lembra de João, ele estava preso já. Subiram à mente dele as dúvidas de um profeta encarcerado. Você imaginou um homem encarcerado, esperando o dia da morte dele, ali na prisão, ele seria assassinado por Herodes. E ele, ali sem estar na atividade constante,
Subiram dúvidas na mente de João Batista, né? E outro detalhe, irmãos, houve também o povo que rejeitou a mensagem dele. Jesus contestou isto. Ele diz: vocês ouviram João Batista, um profeta, e vocês rejeitaram. Versículo 7 a 19. Não somente o povo rejeitou, cidades inteiras, como eu falei para os irmãos, Betsaida, Corazim, Cafarnaum, rejeitaram a mensagem, não obstante os milagres. Incrível, né? Jesus, onde ele passava, ele demonstrava que suas palavras eram verdadeiras, dignas de aceitação, porque ele fazia milagres também. Ele provava pelos seus atos que ele era Deus. O outro detalhe, irmãos, isso parece, quando você faz isso, é desanimador, né? Você vai passando, João Batista preso, o povo rejeitando a mensagem do profeta, o povo rejeitando a mensagem de Jesus. Isso é desanimador. Os irmãos já perceberam como a coisa funciona? Aí está você pregando, e não vê resultado nenhum, nenhuma alma se convertendo, e é desanimador. Mas foi aí, irmãos, que nós entramos, e eu até dei uma explicação superficial do que Jesus fala no versículo 25. Olha o que diz o texto. Por aquele tempo, exclamou. Foi nessa situação que tanto desanima obreiros, né? Você vai pregando. Eu ouvi muito tempo atrás de um missionário que passou mais de ano na cidade, nenhuma alma convertia. É desanimador. A primeira pessoa que converteu com ele era um bêbado. Ele conseguiu falar com o bêbado foi na casa dele, depois de sair, o álcool sair do corpo dele, e quando ele ficou sóbrio, ele foi na casa do missionário, se converteu, foi com aquele homem que ele começou o trabalho de Deus, né? E, irmãos, quando nós vemos assim, o que Jesus fala? Graças te dou. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Quando o Senhor ergue os olhos aos céus e dá louvores ao Pai, Senhor do céu e na terra. Por que ele está falando isso? Falou, olha, tem pessoas que não se convertem. Nós realizamos milagres, falamos da palavra, mostramos pelas nossas obras. Quem somos nós? Eu, teu filho, João o profeta, e o povo não quer. E aí ele diz, Pai, eu te dou graças. Ao invés de pronunciar palavras de arminianos, ele eleva a glória de um Deus soberano. Por quê? Ocultaste essas coisas. Então, quando chega dentro dos assuntos relacionados à sabedoria de Deus, não adianta ir arrumar coisa. Não adianta fazer projetos, irmãos. Quando Jesus subiu aos céus, antes da sua subida, ele falou com os discípulos? Ficar em Jerusalém. Não é chato ficar lá sentado, esperando? Mas Jesus falou, ficai, até que do alto venha o poder. As ordens de Deus, elas vêm para machucar nosso ego, para desmanchar nossos projetos. Quando ele falou para Abraão que daria um filho para Abraão, ele deixou os anos passarem, até o casal, Abraão e Sara, ficarem idosos, sem poder ter filho. Foi aí que a mão de Deus entrou em ação. Quando tudo está dizendo não, então Deus diz, é agora. Tá vendo? Então o que nós temos que fazer?
Olha o que a Bíblia diz. Senhor, tu ocultaste. Chama um advogado dentro da igreja. Chama aquele pastor culto. Chama a cúpula dos batistas. Chama, vamos reunir, vamos ver. Não, tu ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos. É impressionante. Deus não dá os segredos dele para qualquer um. Ele dá para quem? Para os pequeninos. São aqueles que se aproximam de Deus. São aqueles que buscam em oração. São aqueles que se jogam nos braços do Senhor. Quando a Bíblia fala pequenino, está mostrando o que acontece com uma criancinha da idade do Daniel, da idade do Theo, que chega e se joga aos braços do Pai. É assim um homem crente. Deus mandou as coisas ocultas dele para falar aos pequeninos. Tá? Então vamos lá. E é no fato, irmãos, eu quero dizer aqui, é no fato da soberana vocação de Deus, é dentro da soberana vocação de Deus. Quando o mundo diz não, quando os homens jogam fora suas lógicas, que vem o vinde a mim, o Senhor. Quando vocês estão orando e falando, Senhor, dá-nos almas, dá-nos tua presença. Aliás, nem é almas, é a presença do Senhor. Nós precisamos dele. Sem ele, não há almas salvas. Os pecadores não vêm a Cristo. Sem ele. Então, queridos, o filho aqui, ao invés de estar desanimado, ao invés de arrumar a mala e querer voltar para o céu, ele diz, dou graças a ti. É impressionante, irmãos. Ao invés de desanimar o homem, a soberania de Deus, ela nos faz humilhar o nosso ser e prostrar perante Deus e esperar nele. Os irmãos perceberam como é um assunto onde a natureza carnal não entra? Quando Elias fugiu de Jezabel com medo, ele estava com depressão espiritual. Estava lá dentro da caverna. E Deus mostrou como ele é soberano. Você não está sozinho. Não. Eu reservei 7.000 que não se curvaram a Baal. Então, enquanto Elias estava realizando aquele trabalho maravilhoso no poder de Deus lá em Samaria, fazendo fogo descer e lamber toda aquela água que estava no altar, nem era gasolina, nem era qualquer combustível, era água. O fogo do céu desceu e lambeu aquilo, como se fosse combustível. Quando ele estava fazendo aquilo, com toda a vitória, Deus estava fazendo um trabalho por detrás, sem ele saber, reservando 7.000 que não se curvaram para Baal. Está vendo, irmãos? Como a nossa natureza tende a esquecer de um Deus soberano. Vamos agora para o primeiro ponto. O vinde a mim dele é parte do soberano Senhor. O que é isto? Quando Jesus diz vinde a mim, ele não está falando à toa. Ele não está jogando por acaso. Tá? Ele está falando e sua palavra é o quê? Quando Jesus diz vinde a mim, a palavra dele é fogo. Fogo. E os irmãos sabem que a Bíblia a mensagem da palavra de Deus não é brincadeira, não. É fogo. Queridos irmãos, eu já lidei com várias pessoas que quando eu estava pregando, elas ficavam arrasadas. A Bíblia mexia com sua consciência, penetrava dentro, lá no íntimo da pessoa. Ela não aguentava. Por quê? A palavra de Deus queima. Chega na consciência do pecador. A palavra de Deus também
é a espada. Os irmãos sabem o que é a espada do Espírito. A Bíblia não é um livro para ser usado como um romancinho para dar para o povo. Algumas frases bonitas que o povo gosta de ouvir, né? A Bíblia não é isso. A Bíblia é enfrentar um inimigo de Deus. Quando o pregador está pregando, ele está mirando o inimigo. Os homens não gostam de Deus. Os homens no pecado odeiam Deus. Ele sempre está correndo de um lado para o outro, procurando, aqui tem uma igreja, ali tem outra, aqui tem um meio de esconder. Eles não querem saber. A espada tem que vibrar. Ela corta dos dois lados, bem afiada. Então, nós não estamos mexendo com coisinha à toa, não. Nós estamos mexendo com a palavra de Deus. A Bíblia diz que ela é martelo também. Ela quebra o coração. Vai batendo, 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 até que o coração vira pedaço diante de Deus. Você viu quando Jesus falou para Saulo, quando ele caiu, tombou cego. O Senhor foi para ele. Por que tu me persegues? Está vendo o inimigo prostrado ali. Queridos irmãos, é sempre assim. Na cruz, aquele homem que se converteu, aquele ladrão na cruz, ele estava atacando Cristo com o colega, até quase a última hora. Quase à beira da morte. Eles estavam sentindo as dores o sofrimento e criticando, zombando do Senhor. Até que o Espírito de Deus mexeu no coração daquele moço. E ele olhou, os olhos miraram a Cristo. Eu nas trevas vagueava, sem a luz da retidão. A minha alma estava morta, e eu sem fé no coração. Ele mirou o Salvador. E ele viu Jesus. Ele não viu um mero nazareno. Ele não viu um mero judeu. Ele não viu um político. Ele viu o próprio Filho de Deus. O próprio nome Jesus ressoou bem para ele. Era o Salvador. E ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Também, irmãos, lembremos bem que quando o Senhor diz, vinde a mim, quem que está falando? Quem é? É o Senhor que criou os céus e a terra. E a Bíblia diz que ele criou todas as coisas pela palavra do seu poder. E não somente criou, nosso Senhor não criou os céus e a terra, o mar, os oceanos todos, e os abandonou. Às vezes alguém pode fazer, por exemplo, uma mesa bonita e abandonar aquilo lá, só projeto, ele fez e não vendeu, está lá abandonada, bonita a mesa, ou alguma coisa a mais. Mas quando Cristo criou todas as coisas, ele fez com a palavra dele. Ele apenas abriu a boca e surgiu. E sabe, ele ainda sustenta todas as coisas pela palavra dele. A palavra dele está ressoando, irmãos. Cada momento a palavra de Deus não para. O mar agita, os oceanos todos agitam, as ondas batem na praia, o vento todo aí, irmãos. Ele que faz circular todas essas coisas, as nuvens dos céus, indo para lá e para cá, organizadas ali, para chover num determinado lugar, outro lugar não, o sol no seu determinado lugar. Como é que funciona isso? Os irmãos sabem muito bem que dentro de uma cidade, a prefeitura tem os seus funcionários para funcionar com a água, para funcionar com a rede, mesmo que seja do Estado, a rede de luz, funcionar outros serviços que a prefeitura tem, tudo tem que funcionar com pessoas.
Deus não precisa de ninguém. Deus não precisa de um anjo para ser um funcionário público dele. Deus não precisa de outro anjo para fazer funcionar o vento. Não tem Deus dos ventos, Deus do sol, Deus das trevas, Deus disso, Deus daquilo. Não, é só o Senhor. Que ele, com sua palavra, ou a palavra do seu poder, ele sustenta todas as coisas e faz as coisas funcionar. Também, irmãos, é um vinde a mim. Vamos entrar nas entranhas de misericórdia dele. É um vinde a mim cheio de compaixão. Conheçamos o Senhor. Agora, queridos, quando você ouviu o primeiro ponto aqui, eu estava tratando do divino Senhor, do divino Cristo, Rei da natureza, como diz aquele hino, né? E agora não. Vamos ver quem é esse que se tornou homem. Deus que se tornou homem. Quem é ele? Ele nasceu homem. Não tem uma história que jamais conhecida, nunca foi conhecida pelo mundo. Cristo foi o único homem que entrou no mundo como um ser estranho. Porque todas as bilhões ou trilhões de pessoas que passaram por este mundo eram seres caídos, seres humanos que pecaram em Adão. Poxa, Cristo, entretanto, não. Foi o único ser que o mundo perguntou entre os judeus: quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? O único ser que nasceu dando Deus o nome de meu filho. Meu servo, meu cordeiro, foi o único. Deus, homem. E olha onde ele nasceu. A divindade deixou a glória para se humilhar. Cristo, ao descer da glória, ele trocou a glória dele por uma condição de humilhação. Porque se ele não fizesse isso, se ele descesse, a própria glória dele mataria tudo que tinha ao seu derredor. A glória de Cristo não podia entrar sem uma encarnação do Senhor. E ele tornou carne. Revestido de carne, humilhado. Lá dentro estava o próprio Deus. Vestido de carne. Homem, Deus. Deus, homem. E por ser homem, veja, ele é homem perfeito. Queridos irmãos, quando o mundo fala de homem, o mundo não entende o que é homem. Para o mundo, homem é ser valente, é ser macho, é ser caprichoso em ganhar dinheiro, é ter uma personalidade forte, é saber se defender. Cristo não. Cristo tornou homem, no sentido de homem. Ele tinha ele tinha e tem todas as qualificações perfeitas de homem. Nós podemos pensar nisso? Não, porque quando entrou o pecado, aquela perfeição foi arrancada, foi tirada. Daí, na imperfeição, os homens vão diminuindo. É igual, queridos irmãos, você vê uma planta, você vê uma folha de uma árvore. Olha que linda flor. Mas depois ela vai cair e vai murchar. O homem no pecado é assim. Desde que entrou o pecado, foi como arrancar-se da árvore um galho. Quando você arranca, uma vez eu fui procurar eucalipto para fazer chá lá perto de minha casa, tá? E vários galhos caíram da árvore do eucalipto, né? E eu peguei ali, elas estavam murchando aquelas flores porque estavam fora. Olha, irmãos, veja o que acontece, é que quando houve a queda, o homem começou a murchar. Veja, murchar o quê?
Murchar no sentido de homem. Então, ao invés de se tornar homem, os homens no pecado, eles vão diminuindo. E não tem nada na terra da criação de Deus que o homem possa chegar e fazer uma comparação. Ele não pode chegar ao nível de um cavalo, de um boi, de uma fera. Quando Deus pegou Nabucodonosor e jogou no mato, ele se tornou um ser que era completamente diferente de qualquer animal na terra. Os irmãos percebem onde o pecado nos leva. Os irmãos podem saber que quando Deus solta o homem no pecado, eles vão diminuindo, todas as características de homem vão sumindo. Bondade, ternura, amizade, dó, piedade, sentimentos, tudo isso vai diminuindo. Olha o que acontece quando o pecado começa a dominar um homem. Qualquer pecado. Ele vai diminuindo. Ele vai se tornando pior. O pior ser é o diabo em pessoa humana. Não tem nada na terra que possa comparar o homem quando ele está ressecando no pecado. A tendência é ele ficar, sabe, pronto, empacotado para o inferno. Não tem outro jeito. Parece aqueles lixos que quando as pessoas pegam o lixo na sua casa, levam para determinado lugar para jogar no lixão. E aí tem um lugar nos Estados Unidos, se eu não me engano, que eles fizeram do lixão um lugar assim. Eles vão jogando lixo, e quando faz aquela montanha de lixo, eles vão então, eles passam um trator ali, vão apertando, depois planta alguma coisa, fica parecendo uma montanha bonita, mas ali é lixo. O ser humano no pecado, ele vai diminuindo, até que ele fica marcado, pisado, para ser jogado como trapo no inferno. E não tem jeito de melhorar. Cristo não. Cristo é homem perfeito. Tudo que gostaríamos como crentes de ter, eu gostaria de ser um homem perfeito como Cristo. Eu não sou. Eu luto para ser. E todos os homens crentes querem ser igual a Cristo. Tem um corinho que nós conhecemos, muito antigo. Meu desejo é ser como Cristo. Meu desejo é ser-lhe fiel. Ser como Cristo, assim eu quero. Ser como Cristo, meu Salvador. Veja, é o desejo do crente. Porque Cristo é o modelo. Então, quando o pecador vem a Cristo, ele imediatamente vê sua feiura própria. Quem sou eu? Então, queridos irmãos, quando o pecador chega a Cristo, se ele não viu o seu próprio pecado, como é que ele vai querer Cristo? O homem no pecado, ele acha ser mais belo do que Cristo. Ele acha ser melhor do que Cristo. Mas quando o pecador se vê na sua própria desgraça, quando ele chega perante o Senhor da glória, que foi morto no seu lugar, então ele vê quem é ele. Um miserável. Ele vê aquele que amou a ele, foi na cruz. Perfeito Senhor. Mesmo a cruz, em nada alterou a beleza de Cristo. Nada. Mesmo o pecado nosso caindo sobre ele, a vitória suprema do Senhor da glória esmagou o pecado, levou o pecado para o inferno. Ele não. Ele foi o único que morreu sem ordenando que todo o pecado do povo dele fosse lançado no inferno e os crentes não. Miqueias fala isso no último capítulo, capítulo 7.
Ele jogará todos os meus pecados no fundo do mar. Ele é belo, perfeito homem. Também, irmãos, como perfeito, o que nós podemos esperar? Não há em Jesus o desequilíbrio que nós temos. Nós podemos ajudar uns aos outros. Tá vendo? O Gessé tem um temperamento diferente do meu. Tá? Eu tenho um temperamento que talvez naquele temperamento eu possa ajudar o Gessé. E assim nós ajudamos um ao outro. Cristo, entretanto, tem tudo perfeito. Então eu posso nele encontrar o que eu preciso. Então o segredo na Bíblia é que eu busco no meu Senhor cada dia conhecê-lo melhor, para que eu possa absorver para a minha vida o que é dele, ter dele. Então eu leio a Bíblia, eu compreendo ele, eu posso ver na vida de grandes homens de Deus que eles lutaram para alcançar um tipo de maturidade em Cristo. E as perfeições são vistas, de certa forma neles. Eu li a respeito de um missionário que na tribo de índio, depois de bom tempo, os índios chamavam aquele missionário do próprio Jesus, por causa do amor que aquele homem tinha, do carinho, da longanimidade, da paciência, da bondade que aquele homem tinha para com aqueles índios. E eles se converteram a Cristo. Ele chamava o quê? Ele é o próprio Jesus. Não é que ele era Jesus, mas ele imitava Cristo. Os irmãos viram na vida de Paulo, quando ele se converteu, não obstante o sofrimento todo dele, que ele passou, lutando, pregando o evangelho, ele estava perto do Senhor, e o Senhor perto dele, e ele passou a desejar Jesus. Ele diz na carta aos Filipenses, que ele queria, a luta dele era para conhecê-lo melhor. Melhor. Eu quero Cristo. Então, queridos, o vinde a mim dele é um vinde a mim embasado de quê? Não só de poder, mas de uma ternura inigualável, de um poder de perdão incrível. É um chamado poderoso, compassivo, misericordioso. Tudo vem, irmãos, dentro dessa embalagem santa. Aqueles ressoar, vinde a mim, chega ao pecador com uma doçura incrível. Alguém me chamou. Alguém me chamou. Quem é? Ele. A voz dele. Nós cantamos aquele hino, o 384. Que doce voz tem, meu Senhor. Voz de amor. Olha que quando ele chamou Mateus, Mateus estava sentado na coletoria. Ele diz, vinde. Segue-me. Mateus levantou e seguiu. Não foi uma chamada que pegou Mateus ou outro crente pela garganta e chamou. Não. Foi um doce chamado que dentro dele tinha vida. Vida. E essa vida dá um golpe no poder da morte. Os irmãos perceberam que quando ele disse para Lázaro, sai para fora, naquelas palavras do Senhor, quando ele lá perto do sepulcro, numa distância que eu não sei, ele gritou, Lázaro, sai para fora. Dentro daquelas palavras tinha um poder incrível que deu um golpe na morte, deu um golpe na corrupção do corpo de Lázaro. Naquele momento tudo mudou. Dentro do sepulcro tudo mudou. Olha, irmãos, o povo estava lá fora.
longe, distante, para não sentir o cheiro de um cadáver de 4 dias. Mas, de repente, quando ele disse, sai para fora, o mau cheiro, o odor terrível, sumiu. E ali estava um Lázaro, completamente normal, saindo do sepulcro. Aquele que havia sido levado, agora está andando, saindo de dentro do sepulcro, em direção a Cristo. Vinde a mim. Ah, queridos, conheçamos esse Senhor. Ele veio para triunfar em favor dos perdidos. Eu tenho alguns argumentos a mais que eu espero completar aqui. Em terceiro lugar, é um vinde a mim glorioso. Por quê? Note, é um vinde a mim revestido, não da lei, mas da graça. Lembra que de João, a Bíblia diz que ele veio cheio de graça e de verdade. O que é graça? É que no semblante de Cristo não tinha ódio. Não tinha. Os irmãos já perceberam? Quando alguém não gosta de outro, e essa pessoa que ele não gosta, quando chega na casa dele ou encontra com ele, o próprio rosto demonstra que a pessoa não gosta. Fecha a cara. O nosso rosto tem traços claros, ou de aceitação ou de rejeição. É exatamente. A testa franze, a boca fecha, há sinais no rosto claro se eu estou recebendo ou estou rejeitando a pessoa. Cristo foi cheio de graça. Não tinha sinais no rosto dele de uma rejeição de um publicano, de um pecador que quebrou a lei. Não tinha a rejeição de uma mulher adúltera. Não. O vinde a mim dele era cheio de uma aceitação que abraça o pecador. Chegue. Eu tive um rapaz aqui trabalhando comigo muito tempo atrás. Ele tinha um homem, ele chegava bêbado aqui na igreja. Ele entrava bêbado, o nariz sujo, e esse moço chegava com papel e limpava o nariz dele. Olha o que Cristo faz. Olha como ele recebeu aquela mulher adúltera. Ele, com todo o carinho, entendeu a situação dela e mandou ela ir com aquilo que ela queria. Ela chegou vazia, a alma sofrendo, e voltou numa paz incrível. Eu não sei para onde ela foi. Eu sei que o final ela foi para o céu, porque ela se converteu a Cristo naquele momento. Mesmo que ele fez Lázaro cair, Saulo de Tarso cair. Aquela queda foi a queda do velho homem. Mas foram 3 dias para Cristo mostrar o amor dele. Eu te amei, eu te havia escolhido antes da fundação do mundo para você ser meu. Olha que rosto de aceitação. Mesmo que ele impulsionou Paulo para um sofrimento no ministério, mesmo que Paulo sofreu sendo perseguido, porque ele também perseguiu, mesmo assim, foi a graça de Cristo que recebeu Paulo com um amor incrível, tanto assim que Paulo queria conhecê-lo melhor. Vinde a mim. Os irmãos percebem que quando pecadores não ouvem o vinde a mim na alma, eles não querem Cristo. Eles querem uma igreja. Eles querem entrar no céu, mas eles não querem andar com Cristo. Nota quando Cristo chama para segui-lo. Quem não entende o vinde a mim vai achar difícil carregar o fardo da cruz.
vai achar difícil abandonar o mundo por amor a Ele. Porque não entenderam o vinde a mim. Quando Ele fala vinde a mim, a voz chega até a alma, até o coração. Também é o vinde a mim, cheio de amor. Eu já falei sobre isso, e não de ira. Ele também não está subordinado às limitações terrenas. Vinde, você está cheio de pecado. Eu vim destruir, arrancar o pecado. Mas Deus, eu sou um grande pecador. Mas Ele vai dizer, eu sou um grande salvador. Onde abundou o pecado, foi muito. A graça de Deus abundou muito mais. E nós ficamos pensando, irmãos, que tem pecadores que têm menos pecados que outros. Nós temos a mesma coisa. Nós estamos debaixo de um oceano de maldade de onde nós viemos. Nós não podemos dizer, eu roubei, eu matei, eu adulterei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Você fez tudo isso, eu fiz tudo isso, potencialmente no meu coração. Então, o amor dele, o vinde a mim, é igual, ressoa do mesmo jeito. Irmãos. Então, não está subordinado às limitações terrenas, nem ao tempo, nem ao espaço, nem às fraquezas do homem. Por quê? O vinde a mim não depende absolutamente do querer do homem. Você não quer. Ele diz, eu quero. Aqui quem manda sou eu. Ele diz à vontade rebelde do homem, sou eu que quero. Você é meu. Ele diz para a morte, saia. Ele diz para o diabo, tira a mão. Ele diz para o mundo, você não terá mais ele para servir. Ele diz a todo mundo, aos parentes, amigos, todas as mentiras, ele as lança fora para dizer, ele é meu. Olha, quem poderia segurar Zaqueu? O dinheiro tentou por muito tempo. O amor à riqueza. De repente, Zaqueu ficou livre. E passou a amar a Cristo. E segui-lo. Não é maravilhoso isso? Ninguém, irmãos, quando vinde a mim, ressoa. Ressoa por meio da pregação. Quando Pedro pregou, aquela pregação em Joel capítulo 2, foi uma pregação cheia do vinde a mim. Quando aquelas 3.000 almas baixaram as suas cabeças, inclinaram, estavam sentindo atordoados lá no íntimo. O que é que nós fizemos? O que é que nós vamos fazer agora? Ele perguntou aos apóstolos, eles perguntaram. Olha que coisa fantástica, irmãos. E eles se arrependeram e se converteram e foram batizados naquele dia. Eis aí, queridos, o que Deus faz. É o vinde a mim dele. Também é um vinde a mim bem direcionado. O vinde a mim é para os que podem ouvir. Deus nunca vai chamar aqueles que ele não quer chamar. Quando ele chamou Saulo, os amigos de Saulo não ouviram. Ouviram o som, mas não entenderam o chamado. Eu sei. Como eu gostaria de ver lotado aqui. Esses bancos lotados, dá o quê? 100 pessoas aqui dentro. 100 pessoas. 100 pessoas ouvindo a palavra. Nós desejamos que todos se convertam. Mas quando o Senhor ecoa a sua voz, somente aqueles que ele chama podem ouvir. Cristo nunca chamará aqueles que o Pai não autorizou. Não vai chamar. Pode ouvir, pode ir numa igreja aqui, outra igreja ali, pode correr de um lado para outro à procura de uma religião nova,
mas não vão ouvir. Vão ficar enganados o resto da vida, porque o Pai não autorizou. Cristo está ainda agora subordinado à vontade do Pai. Ele vai chamar, e aquele que o Pai lhe dera a ele, ele vai ver a Cristo. O vinde a mim também, irmãos, é feito aos pecadores. E eu gostaria de passar tempo aqui, mostrando quem são os pecadores. Quem são? Mas eu posso, em pouquinhas palavras, dar a vocês o discernimento. Vamos lá. Eles são conhecidos aqui no texto como os cansados. A alma cansada. Não aguenta mais. Eu vivi até agora pecando. Vivi a vida assim, com o fardo do pecado. Você lembra a história do peregrino? Como ele chega perante a cruz, no sonho de John Bunyan. Ele chega perante a cruz com aquele fardo do pecado. E ele olha para a cruz, vê o seu Salvador lá, que veio morrer para tirar o fardo do pecado. Você tem um fardo do pecado nas suas costas e você não consegue seguir a Cristo, você não consegue ir para o céu. Você está preso no pecado, o pecado lhe prendeu ali. É como se você estivesse carregando uma tonelada no seu ombro. Você não pode andar, você vai viver como escravo do pecado. Você vai servir o diabo. E ele está aí dando chicotada em sua vida. Você vai dizer, amanhã vai ser melhor. Não vai. Vai ser pior. Porque cada dia que você passa sem Cristo, você aumenta a carga. Os homens pensam que eles estão vivendo na felicidade do mundo. Não, nada. Eles estão ajuntando ira para o dia da ira. Se você não correr para Cristo e não confessar e falar, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, o fardo vai continuar. Vai continuar. Você vai continuar escravo do pecado. Não tem jeito. Não tem igreja que tira. Não tem pastor que tira. Não tem dinheiro que tira. O fardo do pecado. Foi culpa sua. Foi culpa minha o fardo do pecado. Porque eu escolhi abandonar meu Deus. Lá em Adão, lá no Éden. E a prova está aí. Então vinde a mim, diz vinde. Cansados. Olha, muitos aí estão servindo tanto ao diabo que ele chega, ele tira o alívio da carga um pouquinho. Ele pega a carga assim, levanta, não, você está bem, vai ao baile, vai ao cinema, vai atrás de amigos, vai atrás de vícios, vai atrás disso, daquilo. Você está bem, você está ótimo. Quando a pessoa vai, ele solta o fardo e então a alma fica de novo amassada pela tonelada de pecado. Vai a Cristo, querido. Vai a Jesus. Confessa o que você fez. Confessa o seu pecado. Lembra? Você não vai poder falar tudo. Então você simplesmente diz, está aqui minha vida. Eu vivi assim. Eu vivi errante. Eu vivi nas trevas. Eu vivi vagueando. Eu vivi carregando o fardo, pensando que era feliz. Eu era nada. Eu sou um pobre pecador, caminhando para o inferno. Eles são conhecidos como sobrecarregados. A vida vira um inferno. Olha, quantas pessoas pensam que a vida aqui é um paraíso. Eu vejo milhares de jovens, moças, pensando que a vida é sexo, é namorado, é divertimento. E depois Satanás os empurra para as drogas e para uma desgraça tanto que muitos têm se matado. Olha, Satanás, ele põe os fardos da lei e do pecado sobre os ombros. A vida aqui vira um inferno. Até que você caia no inferno. Perde a confiança no homem. Perde a confiança na religião e nas coisas. Quantos confiaram no padre, em Maria
em Aparecida. Muitos têm confiado em pastores ultimamente, porque acham que o pastor vai tirar o fardo dele. Confia nas orações, confia nas suas atividades religiosas. Não vai nessa. Você está indo do lugar errado. Olhe para a cruz. Olhe para aquele Salvador, Senhor, que foi pendurado lá, morrendo pelos meus pecados. O culpado fui eu, de ter matado o meu mestre. Quando Deus puniu Cristo, Ele puniu pegando os meus pecados e atirando como flecha, como lança, como revólver, dando tiro no Senhor. Você perdeu a paz e você não tem certeza de nada. Meu tempo está acabando. E eu tenho que terminar aqui para dizer a todos: o vinde a mim de Cristo está ecoando agora. Não tem outro jeito para a sua alma. Ou você se converte a Cristo, ou amanhã poderá ser tarde demais. Um coração endurecido, revoltado, querendo o auxílio do homem, vai encontrar desespero amanhã. O amanhã é incerto. É tão incerto como essa escuridão que tem na rua, aí, vindo daqui. Você tem luz agora, ouvindo a palavra de Deus. Quantos têm deixado para se converter mais tarde? Não se converte assim. A Bíblia diz: se hoje ouvides a minha voz, não endureça o seu coração. Que o Senhor tome a sua palavra e venha aplicá-la aos corações nesta noite.